Oi, bonitos! Aqui quem fala é a Júlia, a matemaníaca, e você está aqui no Blablalogia na série Boa Temática. No último vídeo dessa série, a gente falou um pouquinho sobre o hotel de Hilbert, que é um hotel todo diferentão lá, com infinitos quartos e tudo mais. Se você aí não sabe do que eu estou falando, não faz ideia de que problema é esse, eu vou deixar o link aqui na descrição deste último Blablalogia, então você pode ir lá e entender o problema bonitinho. E pra quem me conhece, sabe que passa um dia, eu entro aqui e respondo todos os comentários que tem disponíveis até o momento. Bom, eu reparei 3 tipos de comentários e não respondi nenhum e resolvi fazer esse vídeo aqui respondendo vocês. O primeiro tipo de comentário que apareceu foram comentários super engraçadinhos que eu particularmente rachei muito. O segundo tipo de comentário foram de pessoas que não estavam entendendo muito bem como lidar com o infinito. E o terceiro tipo de comentário foram os comentários que estavam tentando me ajudar respondendo essas pessoas. Bonitos do terceiro tipo de comentário, muito obrigada por existirem e me ajudarem nessa jornada. E pessoas que fizeram o segundo tipo de comentário. Primeiramente, desculpa, porque talvez tenha sido eu mesma que achei que vocês já estavam dominando toda essa área e fui muito bocó de achar isso, então eu estou aqui para tirar todas as dúvidas de vocês de como tratar o infinito. A primeira coisa que eu queria deixar bem claro é que o infinito ele não é um número. Não tem como chegar ali no infinito, sabe? A gente não consegue falar, o infinito é até aqui, então a gente vai adicionar mais um. O infinito é infinito. Sempre que a gente está falando de infinito, a gente vai usar limite para poder ter uma ideia do que está acontecendo, para a gente conseguir tratar ele de uma forma mais amigável. O que é mais importante dessa ideia toda do infinito é que ele não é um número. Desconstrua essa ideia. Vamos ao primeiro comentário. Não entendi o conceito inicial. Todos os infinitos quartos estão ocupados. Como realocar as pessoas? A afirmação todos ocupados não inviabiliza qualquer realocação? Marco, eu concordo com você, de fato. Existe um probleminha aqui, mas a gente está só imaginando esse problema, ele está só na nossa cabeça. Então, vamos supor aqui que essa troca ela é feita assim, imediatamente, sem nenhum segundinho sequer, todo mundo vai ao mesmo tempo. Se a gente consegue imaginar um hotel com infinitos quartos, a gente consegue imaginar isso. Então, vamos supor assim que isso é uma condição do problema. Na mesma onda, vem Luiz e Luiz diz o seguinte: eu acho essa ideia muito massa, mas não me convence. Da mesma forma que o paradoxo diz não. Posso explicar o porquê dessa metodologia estar errada. O que mata dessa lógica aí é o quantificador todos. O todos, não importa se é infinito ou não permite a mudança de lugares. A chave está na solução do paradoxo dizer não. Luiz, o seu comentário vai muito na linha de Marcos e olha, de fundo do coração, eu concordo com você, mas vamos dar uma flexibilizada para que a gente consiga resolver um exercício aqui diferente, não é mesmo? Porque no fundo, a gente está falando de conjuntos de números naturais e inteiros e essas coisas todas. Então, tudo bem a gente flexibilizar aqui, não é mesmo? Bom, agora Rafael diz o seguinte: eu não entendi qual o problema. Se existem infinitos quartos, significa que o hotel nunca está cheio? Então, tecnicamente, pode continuar entrando gente no hotel que nunca vai encher? No nosso problema, existem de fato infinitos quartos. E todos esses infinitos quartos estão lotados, eles não estão vazios, estão todos alocados. O nosso dever aqui nesse problema é pensar numa forma de rearranjar essas pessoas de tal maneira que a gente encontre esses quartos vazios. Olha só, imagina se a gente está falando assim, pessoa do número 1 troca com o número 2 e pessoa do número 2 troca com o número 1, você concorda que eu estou rearranjando? Estou rearranjando. Essa troca, ela não influencia em nada, porque a gente continua com 2 quartos que estavam ocupados e depois das trocas, eles continuam ocupados. Então, essa é uma troca de fato, mas ela não é uma troca eficaz para o nosso problema, porque a gente precisa arranjar mais quartos, vamos dizer assim. Então, Rafa, o problema aqui consiste em encontrar uma regra que nos ajude a encontrar esses quartos vazios. Raimundo diz: galera, desculpa se eu estiver falando besteira, mas no meu entendimento não teria como alocar mais ninguém nos quartos. Pensem comigo, se o hotel tivesse infinitos quartos ou apenas um hóspede, então o número de quartos disponível seria infinito menos 1. Como o infinito não é um número, significa que se a gente falar infinito mais 1, continua sendo infinito. Infinito mais 10 continua sendo infinito. Infinito mais 1000 continua sendo infinito. Infinito mais infinito ainda continua sendo infinito. Mas o problema está quando a gente diz infinito menos infinito, porque é bonito. Aí pode dar qualquer coisa. A Imperatriz diz o seguinte: e o quarto 0, menos 1, menos 2, etc. No fundo, o que a gente está falando aqui não são nem de pessoas, nem de quarto, muito menos de hotel. O que a gente está falando são de números naturais. Então, quando a gente diz que tem infinitos quartos, do 0 até o 1, a gente está querendo dizer que a gente tem o
número 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Então esse é o conjunto dos números naturais. Quando a gente está falando, no seu caso, dos inteiros, a gente está só se perguntando se os inteiros cabem dentro do natural. E isso de fato pode acontecer. Pensa comigo, imagina se a gente pega os infinitos números pares dentro dos naturais e os infinitos números ímpares dentro dos naturais. Agora imagina se a gente pega todos esses infinitos pares e leva nos positivos, lá nos inteiros, e se a gente pega todos esses infinitos ímpares e leva lá nos negativos dos números inteiros. Isso significa que a gente consegue relacionar todos os números naturais com o inteiro, cobrindo todos esses números. Isso significa que os infinitos dos números naturais é o mesmo infinito dos números inteiros. E voltando para o nosso problema, significa que se a gente tem um hotel com infinitos quartos negativos e positivos, a gente vai ter o mesmo problema. E aí vem Luiz Carlos, e Luiz Carlos diz o seguinte: uma dúvida sincera. Não sou da área de exatas, mas fiquei muito curioso para saber a utilidade disso. Luiz, eu não te julgo por querer saber a utilidade disso, mas nós matemáticos, a gente, não tá se importando muito, para ser sincero. A partir do momento que a gente pensa num problema, isso já é factível, isso está na nossa mente, a gente só quer solucionar isso independente se em algum momento da vida alguém vai utilizar isso para alguma coisa. E como a gente já disse aqui mesmo nesse vídeo, a gente adicionou uma nova condição, falando que todas as pessoas iam se mover juntas e esse tempo ia ser desprezível. Então, a partir do momento que a gente coloca essa nova condição, a gente está falando de um novo problema. E olha que louco, existiram pessoas que pensaram no problema antigo e existiram pessoas que também já pensaram nesse problema com essa nova condição. Então, a gente simplesmente vai fazendo novas perguntas e a gente vai se respondendo. E essa é a maior graça da matemática, pensar em maneiras diferentes de resolver problemas, independente se eles existam ou não, ou se alguém vai usar isso algum dia ou não. Agora, só para não ficar aqui te enrolando igual político e não respondendo nada, uma aplicação na vida real dessas coisas é, por exemplo, saber que os números primos são infinitos. Isso ajuda muito na parte de criptografia dentro de bancos, porque aí todos aqueles sistemas de senha, tudo, são feitos a partir dos números primos. Aí vem um último bonito e diz o seguinte: uma observação. Isso é possível porque o infinito dos quartos do hotel é igual ao infinito das pessoas que vão ocupar esses quartos, ou seja, infinitos contáveis. Os naturais, os inteiros, os racionais. Se o número de pessoas que chegasse fosse o infinito dos números reais, ou seja, os incontáveis, os impossíveis de contar, não seria possível alocar todas elas no hotel, mesmo que tivesse inicialmente vazio. E é exatamente isso, gente. Existem, de fato, infinitos maiores que os outros, mas isso é papo para outro vídeo. Beijo para vocês e bons estudos!